Bem-vindos ao Tira Dúvida Semanal. Nós vamos falar hoje sobre linha do tempo. A linha do tempo nada mais é do que uma representação gráfica, ou seja, um desenho em que a gente utiliza os espaços para colocar fatos importantes. Tá bom? Fizemos assim com a história de vida do nosso nascimento. Colocamos lá a história dos nossos pais, ou começamos a partir do nosso nascimento, depois falamos sobre infância, fase da adolescência, fase adulta, etc. Desta forma, a gente tem também a diferenciação com relação aos fatos que ocorreram na humanidade até o dia de hoje. Que as pessoas que escrevem sobre isso, os historiadores, cada um tem um olhar diferente. Vamos lá, então? A gente começa a história na pré-história, como se fosse uma preparação para viver tudo que a gente tem hoje. Naquela época, naquela fase da humanidade, a perpetuação da espécie estava ligado ao que se ouvia, inclusive o que nós temos hoje. Só estamos aqui porque lá atrás, nossos ancestrais, os homens pré-históricos, sim, os homens das cavernas, se defendiam através do que ouviam e perpetuavam a vida dos seus e dos demais. Bom, no ano de 4000 a.C. surge então a escrita, o período em que o homem começa a se organizar, começa a registrar tudo o que tem ao seu redor. De 4000 a.C. até o ano de 467, a gente tem um período da história chamada Idade Antiga, em que foram organizadas as grandes cidades, dentre elas a mais importante de todas, que era a cidade de Roma. Mas, no ano de 476, há a queda de Roma. Esse é o segundo marco histórico e vai marcar o quê? O fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Então, de 476, com a queda de Roma, até o ano de 1453, vivemos um período chamado Idade Média. O que aconteceu em 1453? A queda de uma cidade importantíssima da época, chamada Constantinopla. O período que essa cidade tem a queda determinada, até 1789, vivemos um período da história chamado Idade Moderna. Em 1789, há o que? A Revolução Francesa, uma revolução que levou o mundo a rever seus conceitos de vida, sociedade, a parte financeira, política, enfim, uma revolução mundial, que foi o marco do fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, que é o que nós vivemos nos dias atuais. Então temos Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea.